Para mim, performance deveria ser o pilar de qualquer do trabalho de qualquer RH. Por quê? Se a gente está dizendo que performance é o que aconteceu na vida daquele colaborador, do momento em que ele entrou até o momento que você está medindo, e a gente está falando aqui de comportamento e de entregáveis, todo o trabalho do RH está para fazer com que essa jornada ela seja produtiva. Exato. E como é que o RH faz isso? Engajamento, comunicação, conversas de carreira, remuneração, desenvolvimento. One-on-one. E aí são os produtos de RH se encaixam no meio entre o A e o B. Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do RH Cast. Eu sou a Jéssica Martins, hoje eu tenho o prazer de conversar com um grande parceiro, Samuel. Seja muito bem-vinda, obrigada pela sua participação. Poderia se apresentar pra gente, contar um pouquinho sobre você, da Mereu, e já eu conto sobre o que a gente vai falar aqui. Seja bem-vindo. Obrigado, Jéssica. Primeiro é um prazer estar aqui, a gente já teve outras parcerias, né? Espero que tenha muito mais ainda. Me apresentando um pouco, meu nome é Samuel Guimarães, eu trabalho na Mereu. Nós somos uma HR Tech focada principalmente na gestão de performance, já dando um spoilerzinho talvez, de que a gente vai falar aqui, mas principalmente também com engajamento, desempenho e desenvolvimento de colaboradores. Eu já tem 10 anos que a gente está no mercado, eu estou lá há quase 3 anos, e a gente vai trazer um pouquinho um ponto de vista, colaborar um pouquinho aqui com o tema de hoje. Muito bom, e a gente vai falar sobre como medir a performance dos colaboradores, né? Que é um tema que talvez a gente encontre várias coisas na internet sobre isso, mas eu não tenho dúvidas de que o RH ainda tem muita dificuldade de entender como é que ele pode entregar ferramenta, direção, processo, fluxo, para a liderança conseguir fazer gestão dessa performance também, né? Porque quem mede performance não é o RH, né, Samuel? É a liderança, certo? A gente entrega ferramentas. Então é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. E aí, para a gente começar o nosso papo, seria legal a gente entender o que é performance? Performance é a mesma coisa de desempenho? Quando a gente fala de avaliação de desempenho, avaliação de performance, a gente está falando da mesma coisa? Então, sem ser polêmico, mas sendo um pouco, a gente tem uma questão que eu brinco muito com o time de gente de gestão lá na empresa, a gente tem um time de gente de gestão, e eu brinco com a Camila, um abraço para a Camila aí, que tenho certeza que ela vai ouvir aí, com muito carinho, e eu brinco com ela que fala que isso é uma questão que é meio histórico, né? O RH sempre falou de avaliação de desempenho, né? E desempenho, antigamente, né? Vamos dizer assim, depende muito do modelo que as empresas utilizam, está às vezes muito conectado com a avaliação de competência. Então existe uma confusão, acho que é uma questão de evolução normal da área de RH. Agora, se a gente for falar assim, né? É a mesma coisa que desempenho? Se a gente pega na língua inglesa, no final das contas, é a mesma coisa. As pessoas falam quando falam lá fora, vão falar de performance, eles estão querendo avaliar o desempenho basicamente. Mas é uma coisa que eu acho que tem mudado aí um pouquinho. A alta performance, acho que a palavra performance, ele vem muito da questão do esporte, né? Da alta performance. Então, já é um outro nível de performance. Sim. E talvez nesse cenário a gente consegue diferenciar um pouco, né? Sim. Quando a gente trabalhando até, às vezes, algumas mensagens que a gente trabalha na Mereu, eu falo com o pessoal que dependendo de falar de performance, dependendo de uma língua, pode parecer a performance de um ator. Então, o ator, quando está lá na frente, como que foi a performance do ator? Aí você confunde. Então, tem ator, atleta, e aí você traz isso agora para o cenário do RH, de gestão, né? De pessoas, como é que isso chega, e como eu falei, isso é um conflito, mas essa questão que a gente já faz avaliação de desempenho. Tá, mas talvez... Será que tem uma forma melhor de medir o desempenho das pessoas? Será que tem uma forma mais completa de avaliar a performance dos colaboradores? Então, isso é um ponto importante que eu acho que faz parte de uma evolução. É um caminhar normal da área de gestão de pessoas, assim como você falou, né? Não é só a área de gestão de pessoas. Acho que a área de gestão de pessoas se aproximou da liderança, que a gente fala muito do RH estratégico. Eu falo que o assunto fica muito batido, né? Porque todo mundo, quem não quer ser estratégico? Todas as áreas. Mas o RH, então, se aproximou um pouco mais da gestão e trouxe até a gestão para dentro da área dele, igual do exemplo. Aí tem gente que chama de... continua chamando RH, outro gente de gestão, outro cultura e performance, aí varia muitos nomes. Mas, realmente, essa parte da gestão, de avaliar a performance dos colaboradores, de fazer a gestão, né? Acho que mais que só avaliar, é fazer a gestão. É você garantir que se a pessoa não está tendo uma boa performance, o que a gente pode fazer
para melhorar a performance daquela pessoa durante um ciclo, durante um período que a empresa precisa entregar algo, alcançar algum resultado. Isso muda muito a concepção de um processo que é muito comum em RH, e a gente já falou aqui, que é a avaliação de desempenho, né? Que a gente antes fazia aí anualmente, a gente estava até conversando aqui antes, e eu disse que eu peguei um pouco essa transição lá em 2016. Então, eu fui RH por muitos anos, quem me conhece sabe disso, fiz avaliação de desempenho uma vez ao ano por muito tempo da minha carreira, né? Mais de 12 anos. E aí, logo que eu fui empreender ali, a gente estava naquele momento, naquela virada, gente, não, um ano é muito tempo, vamos fazer isso com uma periodicidade menor e tudo mais. E aí a galera toda começou a fazer isso de 3 em 3 meses, ou de 4 em 4, de 6 em 6. E hoje já tem uma outra concepção, né? De que não é somente os ciclos mais curtos e não somente o ciclo mais longo, e sim uma questão mais híbrida, né? Eu até comentei com você de um artigo que saiu do CEO do Google, que é muito legal, depois coloco o link aí no comentário, que ele trouxe a perspectiva, talvez falando um pouco mais de uma parte. A gente fala que tem a parte de competências e a gente começa a trazer um outro cenário, que é quando a gente for pensar assim, o que é um componente de uma gestão de performance? E a gente tem pelo menos duas partes, vamos dizer, ou dois fatores que a gente precisa avaliar. Um já era medido, que são as competências. E aí a gente tem... Que é o comportamento. Que no final das contas é isso, é o comportamento da pessoa. E aí você tinha essa questão que muitas empresas trabalhavam com avaliação de competências anual, e o que acontece é que em um ano acontece muita coisa dentro da empresa, acontece muita coisa na vida das pessoas. Então você acaba olhando que talvez é melhor fazer de 6 meses. Hoje eu acho que é o que eu mais vejo no mercado, a gente presencia lá dos nossos clientes, ou mesmo das empresas em geral, ou o ciclo semestral de competências ou o ciclo anual. O trimestral ainda é difícil de você rodar um processo, porque a gente sabe, tem essa questão também, que às vezes um processo de avaliação de competência, dependendo do tamanho da empresa, demora. Então, talvez você vai acabar de terminar uma avaliação, daqui a pouco você está querendo rodar outra, e aí pode começar a ficar caro, vamos dizer assim, né, entre aspas, no sentido de muita gente trabalhando, muita gente juntando todas essas informações para fazer a avaliação. Quando a gente para o lado que outra parte principal, que é a entrega das pessoas. E aí eu acho que a grande evolução é onde a gente começou a falar dessa questão que eu estava falando, perdão, do RH evoluindo, que ele trouxe essa parte de gestão, que talvez essa parte de metas, que tem a ver com as entregas que as pessoas fazem, estava lá no outro cantinho. Ou num time de planejamento, um time de estratégia, um time performance, e essa parte de gestão veio para o time de RH. E eu acho de uma forma até óbvia, porque, querendo ou não, nós estamos falando de pessoas. Então, as pessoas têm os comportamentos e têm as suas entregas. Então, aí, já com relação às metas, a gente teve já várias discussões. Por quê? Porque quando você pega os modelos mais tradicionais, a gente chama de MBO ou GPD, que é gestão por diretriz, e aí tem várias escolas e modelos e tudo mais, normalmente você pensa numa medição ou numa gestão que você vai avaliar durante um ano. Por quê? Porque você vai conectar lá de onde a empresa está lá no começo do ano, de onde ela quer chegar pelo menos no final do ano. Então ela pensava num ciclo anual. Só que você não pode só medir esse ciclo. Você faz uma definição em janeiro e em dezembro você confere o que aconteceu. Aí a coisa já passou. Então você tem o acompanhamento que normalmente é mensal. E a gente, querendo ou não, a gente tem os OKRs que vieram e trouxeram principalmente a dinâmica muito nova principalmente das startups, não área, mas as startups principalmente beberam muito nessa fonte, que é muito legal, que é uma dinâmica diferente, onde você trabalha ciclos trimestrais, e é muito legal, você trabalha as coisas mais rápidos, e tem área de uma empresa que às vezes em 3 meses não muda nada, mas dependendo da área que um departamento, pode mudar tudo em 3 meses, pensar um time de vendas. O que acontece em 3 meses no time de vendas? Mas talvez num time de expedição, talvez não tenha uma mudança drástica em 3 meses. É o que você falou. O que aconteceu nesse artigo legal do CEO do Google é que ele falou que, olha, sim, a gente começou a trabalhar com OKR, se virou só OKR. Acho que a grande referência, os cases que a gente vê... É do Google, do Google. E aí ele chegou depois e falou assim, olha, isso aqui foi legal durante um tempo, ainda continua funcionando para vários times, mas a gente percebeu que algumas coisas precisam durar mais tempo. A gente precisa avaliar lá no final. E lá no final, ele dá a sugestão de ser por 1 ano. Né? Mas isso aí, eu acho que cada empresa tem que encontrar o seu modelo. Aí vai depender de modelo de negócio, vai depender de cultura, vai depender de N coisas, mas a gente realmente
tem que pensar que existe essa combinação onde você pode alinhar coisas que são mais rápidas, que você quer medir mais rapidamente metas trimestrais, mensais, semestrais ou anuais, de acordo com o que a empresa entende que é necessário. Poderia dizer, então, um resumo da nossa conversa até aqui, que performance nada mais é do que como foi o caminho daquela pessoa, então do Samuel ou da Jéssica, para atingir um objetivo que a gente combinou previamente. Exatamente. Né? Então, ou seja, a gente predetermina um objetivo, né, que é com base na estratégia do negócio, na estratégia daquela área, e o que aconteceu, e aí leia-se o que aconteceu, o comportamento e as entregas combinadas, Sim. como que isso se deu nesse caminho. Sim, exatamente. Né? Então, a gente pode dizer que é esse o caminho. E no meio disso, lembrando, né, é importante que esse time de pessoas, de gente, está trabalhando engajamento das equipes, está trabalhando desenvolvimento, né? É uma outra questão que a gente, na Mereu, a gente pratica, por exemplo, avaliar a performance com metas e competências. Existem empresas, e tá ok, acho que o mais legal e às vezes mais difícil da área de RH é que é tudo muito customizado, de acordo com cultura, valores, modelo que tanto o RH acredita e ajuda o dono, o CEO a tomar uma escolha, escolher um caminho, que é, de repente, aí tem empresa que não avalia por competência, ele prefere só fazer avaliação de competências, de repente pode desenvolver um PDI, desenvolver essa pessoa. Agora, mesmo que se ele não use isso para uma nota na gestão de performance, você tem uma questão que é, a partir do momento que a pessoa tem uma competência X, e ela precisa ter uma competência X mais Y, e ela desenvolve isso vai impactar no resultado dela, impacta indiretamente na entrega. Então, isso aí também são outras áreas, né, o que a gente fala da jornada do colaborador, que é importante que os times de RH, de gente, trabalhem as ferramentas de engajamento, as ferramentas de desenvolvimento, para que a pessoa possa ter mais competências para entregar aquilo que foi combinado, que se espera da pessoa, e também as entregas que se espera também daquela pessoa no final de um ciclo. Você tocou num ponto principal, e é o ponto que eu queria chegar, inclusive, que lá quando eu mediei o evento de vocês, né, o People Performance no ano passado, eu falei muito sobre isso. Para mim, performance deveria ser o pilar de qualquer do trabalho de qualquer RH. Por quê? Se a gente está dizendo que performance o que aconteceu na vida daquele colaborador, do momento em que ele entrou até o momento que você está medindo, e a gente está falando aqui de comportamento e de entregáveis, todo o trabalho do RH está para fazer com que essa jornada ela seja produtiva. Exato. E como é que o RH faz isso? Engajamento, comunicação, conversas de carreira, remuneração, desenvolvimento. One-on-one. E aí são os produtos de RH se encaixam no meio entre o A e o B. Sim. Que é o momento em que você começa a fazer os combinados ali. Então, olha, Samuel, nosso combinado é que você precisa sair daqui para cá em 3 meses, por exemplo. Sim. Tudo que acontece naquele meio do caminho é RH trazendo ferramentas para que a liderança consiga garantir o desenvolvimento dessa pessoa. Faz sentido? Total sentido. Eu acho que é isso mesmo. Eu brinco com o pessoal, brinco não, mas eu falo assim, olha, a pessoa numa jornada, ela tem um momento de recrutamento e seleção, aí ela faz o onboard. Que você pode usar uma ferramenta para onboard, existem várias startups focadas nisso também. Mas eu falo assim, aí ele entrou e fechou a porta, ele entrou para dentro da sua empresa. A partir disso, é gestão de performance. Porque no final disso aí ou no final você olha e fala, essa pessoa não quer ficar ali porque ela não gosta, não se conecta com esses objetivos. Ela teve as condições todas, a estrutura, e ela não performou. Isso. E aí ela vai para o processo de offboarding, seja porque ela pediu para sair, ou porque a empresa às vezes trabalhou durante um tempo, né? Verificou que no ciclo a pessoa não conseguiu entregar aquilo. Aí o time que trabalha com as pessoas tenta, então, vamos trabalhar essa pessoa então de uma outra forma. E essa pessoa ainda não consegue, e aí vai para o processo de offboard. Então eu brinco que enquanto o cara está dentro da empresa, a pessoa, né? A pessoa está dentro da empresa, essa pessoa, ela está no processo que precisa ser feita a gestão de performance. E aí, como você falou, usa-se todas as ferramentas ou processos que são importantes para dar o apoio para que essa pessoa possa entregar o seu melhor resultado.
Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre ferramentas. A gente deu um spoiler aqui. Ferramentas e indicadores, né? Então, entendendo o que é performance, o papel do RH durante esse processo, né? Esse tempo de vida. E você falou uma frase muito importante e marcante, que gestão de performance começa no dia 1, né? É isso aí. Então, esse é um ponto muito importante e muda todo o jogo quando a gente pensa em performance dentro de uma empresa. Entendendo isso, né? Como que o RH pode suportar a liderança quando a gente está falando de ferramenta, de indicadores? Como é que eu vou medir, então, tudo que está acontecendo ali? Bom, a questão do... Primeira coisa que eu falo é sempre assim, né? Quando a gente pensa nos indicadores de performance, você vai ter indicadores que são da empresa. Então, você normalmente você pode ter churn, receita recorrente, um CAC. Você pode ter N indicadores que são, de forma geral, receita e que são indicadores gerais do negócio. Isso normalmente está na alta direção porque são o C-level, ou sócios, fundadores, conselho, né, de administração, estão definindo ali quais são aqueles objetivos e criando então um planejamento estratégico. Esses indicadores, aí quando eu trago para um departamento, eu falo, eles não podem ser padrões para todo mundo. Por quê? Porque todos os objetivos de cada departamento, eles precisam estar conectados com o objetivo do negócio. Então, se eu for trazer, de repente, vamos supor, para um time comercial. Você tem um objetivo lá que é aumentar a receita em 100%. Com certeza, dali, a gente vai ter uma meta do time comercial que está conectada àquilo. De repente, tem meta de trazer novos clientes. De repente, tem meta de upselling, cross-selling. De repente, então, uma meta da organização pode virar 3, 5, 10, 15, e aí você vai pensando escalando para os outros times. Porque se eu falo de cross-selling, às vezes só o comercial que vai trabalhar. O time de CS pode trabalhar, o time de relacionamento pode trabalhar cross-selling. Então pode ter, a partir de uma meta da organização, metas comuns entre os departamentos ou metas totalmente diferentes. Aí a gente pensar, é igual do exemplo antes, do comercial e expedição. Expedição não tem nenhuma meta que tenha a ver normalmente com comercial, porque ela está trabalhando, ter outros resultados que vão ser observados ou outros comportamentos que são exigidos daquela pessoa. O comercial, talvez, ele é mais, entre aspas, não é agressivo, mas no sentido daquela vontade de vender. O time de expedição tem outra coisa, de receber o cliente, de fazer uma entrega ali de qualidade, um atendimento legal. Então você vê que tem competências que podem ser diferentes, e do mesmo jeito as metas. De repente a meta tem a ver com volume, quantidade de entregas, de repente uma pesquisa de satisfação, enquanto você vai para o time de vendas, vai ser vendas, quantos leads qualificados, quantas propostas enviadas. Então, eu falo que toda meta ela é válida e todo indicador de performance é válido, desde que esteja conectado com os objetivos estratégicos do negócio. E um ponto que eu acho que é super importante também, e pode às vezes parecer complicado, mas é muito básico, que a melhor forma de você medir, na minha visão, né? O grande segredo está na transparência, na comunicação, no alinhamento, do que necessariamente na metodologia ou na ferramenta que você está escolhendo, né? Você pode escolher uma grande tecnologia para te suportar, para poder te ajudar nesse processo, mas se você não tiver uma clareza, não tiver transparência, não tiver jogando limpo ali com as pessoas sobre quais são as metas, os resultados esperados, não vai adiantar. Então, no final do dia, basicamente Samuel, então a gente precisa crescer em 100% aqui em um ano. Disso aqui, você precisa contribuir fazendo A, B e C. Exato. O A é prioridade, o B vem depois e o C depois. Você tem X tempo para isso, X estrutura para isso e precisa disso e pronto. E aí você vai fazendo o acompanhamento, como você falou no começo. Isso. Aí você vai acompanhando o resultado e você tem ajustes, né? A gente acabou de passar por um período de pandemia, querendo ou não, que várias empresas tiveram que, às vezes, revisar os seus painéis de metas, revisar os resultados que são esperados até o final do ano. Óbvio, de novo, né? Depende muito do negócio. Então, mas você tem um acompanhamento aí, seja do modelo que a gente fala, de GPD ou de OKR, você precisa ter um acompanhamento mais próximo. Então, não adianta também você usar um OKR e só daqui 3 meses você confere o que aconteceu. E aí, entra de novo, pode ser ferramentas, como hoje o pessoal fala muito, né? Fazer um one-on-one ou um feedback contínuo, para você estar acompanhando o que a pessoa está conseguindo fazer, quais são as dificuldades que ela tem. Às vezes recurso pode ser um computador melhor. Sei lá, se eu tiver uma pessoa que trabalha bem colocado. A gente está aqui num podcast. Vamos supor que você tem um colaborador do RHCast que ele tem lá, vamos supor, editar um episódio por semana. Vamos supor que tem essa meta. E editar um vídeo também, do vídeo
que a gente está gravando aqui. Essa pessoa vai trabalhar com esse material, mas vamos supor que a máquina dela não suporta trabalhar com vídeo na velocidade que precisa. E aí o que ela poderia, e às vezes o que ela poderia fazer em 2 horas, ela faz em 8 horas, porque ela não tem estrutura. Então, isso também é performance. Então você tem que, é o que você falou muito bem, que eu tenho que estar acompanhando aquelas pessoas, e aí o papel do RH é muito importante, porque ele trabalha junto com, como eu falei, seja a alta direção aí, como já falei aqui, repetindo um pouco, mas seja C-level, sócios, fundadores, conselho, olha, a gente tem que entregar esses resultados. E o RH passa a ser só avisado para, entendi onde a gente precisa chegar. Entendi. Então, deixa eu alinhar isso com o time, igual do exemplo de vendas. Time de vendas. Então, vamos fazer o desdobramento de metas. Eu estou até, acho que entrando um pouco aqui puxando no spoiler. Mas só falando que tem um alinhamento ali com o time para entregar os resultados que tem que entregar. E aí ele traz. E aí ferramenta, acho que mais que a ferramenta é ter um processo bem humano eu posso usar, sim, igual eu sou da Mereu, então a gente tem, né, já fazendo a propaganda, tem uma plataforma para isso, vai garantir agilidade e tudo mais, não vou fazer muita propaganda aqui. Isso é só um detalhe. Mas pode estar fazendo Excel? Tá. A questão do trabalho que você vai ter. Você pode anotar um one-on-one numa folha de caderno? Pode, vai ser efetivo. E dependendo do tamanho do negócio que a pessoa tem, não faz sentido ela ter uma mega ferramenta para uma estrutura talvez muito pequena, que é muito próximo ali da pessoa, né, com os colaboradores, né? Um time de RH, por exemplo, perto dos colaboradores. Então, o que eu falo é mais o processo, que eu falei, humano, que é de acompanhar. E aí, como é que tá? Isso aqui eu estou conseguindo entregar, isso aqui eu não estou conseguindo. O que a gente pode fazer? Vamos montar um plano de ação para a gente tentar reverter esse resultado? Vamos. E aquela competência que a gente fez uma avaliação e verificou que você precisava ser mais comunicativo. Eu vou fazer um curso de oratória. Você está fazendo curso? Foi proveitoso? Foi legal? Ou não, ainda não deu, ainda não consegui pegar, ainda acho que tem mais coisa para ser trabalhado. Então, é o que você falou. Isso é o mais importante do que a ferramenta em si. O que a ferramenta vai garantir vai ser uma coisa mais automatizada, mais rápida. E aí, quando você pensa em larga escala, você pensa em uma empresa, pode ser... A empresa tem 100 pessoas. Imagina se você vai fazer a avaliação de competências de 100 pessoas. Imagina você olhar o painel de metas de 100 pessoas, dependendo. Você vai ter muito trabalho. Se você tiver uma ferramenta, por exemplo, uma plataforma, você vai conseguir com que tanto o time de gente, quanto os sócios ou a alta direção pode entrar nessa plataforma e conferir. Sabe, aquela meta que a gente combinou, de novo eu estou linkando com clientes que já deu exemplo, de receita, mas precisava trazer mais 100 clientes novos. A gente está trazendo. O que a gente pode fazer? Pode criar um material novo, vou chamar um outro time para conversar, vou chamar um time que trabalha a parte de comunicação, ou vamos tentar uma parceria com alguém porque tem um potencial de trazer mais vendas para o negócio. Então esse acompanhamento, eu falo que acho que ele é o mais importante, porque se você for criar lá no começo do ano, chegar lá no final do ano e conferir, e aí, não alcançamos os resultados que a gente queria. E aquelas competências, não melhorei, e esses resultados, não consegui entregar. E aí? E aí você perdeu um ano. Aí você vai agora trabalhar o próximo ano. Não faz sentido. Então, acho que o mais importante de tudo é ter esse processo, e aí o time de gente faz toda a diferença, porque são pessoas que estudam gente, né? Então vai chegar e vai saber como pode ajudar um líder, né? Então eu sou gerente lá na Mereu, pode chamar o Samuel e falar, Samuel, talvez aplica tal ferramenta, pode ser legal com o time, a gente pode trabalhar o engajamento do time, ou sentir que o time está um pouco desmotivado, e vai impactar lá nas entregas. E tem um ponto que você falou que é muito importante, que eu vivo isso na pele, que eu defendo muito isso, que é o seguinte... mas quem tem que fazer gestão de pessoas é a liderança. Óbvio, é a liderança, tá? Ela tem que estar extremamente capacitada para fazer gestão de pessoas, ferramentas e tudo mais. O RH, na minha visão, ela é uma área que dá ferramentas para que a liderança consiga fazer gestão. Só que nós somos aquela pulguinha atrás da orelha da liderança, que no meio daquele tanto de incêndio para apagar, precisa de alguém dizendo para ela ali... E aí, Samuel, e o feedback? E a one-on-one? Vamos lá? Como é que tá seu time? Vamos bater um papo para entender como é que tá aqui, o que a gente pode fazer? Eu falo muito isso pro meu time, né? Eu, Jéssica, consigo hoje
entender, bolar estratégia e execução de várias frentes do meu negócio. Então, em marketing, em vendas, em operações, em tecnologia, em plataforma, em mídias sociais. Mas eu preciso de ter um especialista por área dizendo: e aí, Jéssica, eu tô achando o Instagram meio assim, hein? Será que a gente não pode fazer isso aqui? Olha, Jéssica, eu acho que o podcast a gente podia estender. Então, a gente precisa de pessoas ali do nosso lado, nos ajudando e suportando esse processo. Eu acho que a RH ele tem essa função, né? E como eu falei, o que era ali distante, que era muito essa parte de gestão, né? A gente vê muito essa mudança até dos nomes mesmo, né? Os times passaram a ser, não só no Mineiro, mas em várias áreas, a gestão veio para dentro do time de RH, independente do nome da nomenclatura. E isso é muito importante, porque para mim é a maior evidência que o RH passou a ser estratégico. Ele não trabalha só, igual às vezes fala assim, o RH tá ali só para deixar as pessoas mais felizes ou deixar mais tal coisa. Não é isso, gente. Tem a ver com estratégia. Então, participa do negócio. Então, se ele está ajudando as lideranças para que os times alcancem suas metas, isso é RH estratégico. Então, o resultado vai ser entregue. Se ele está ajudando que as pessoas possam se desenvolver e melhorar suas competências, que RH estratégico. Então, por isso que, para mim, aquilo que você falou do dia 1 até o dia que, por algum motivo, esse profissional sai, essa pessoa, seja porque foi chamado para trabalhar no outro local, que acontece às vezes, né? Faz questão de carreira, ou ele pede para sair por algum outro motivo, até aquele dia a gente está falando de gestão de performance. Se isso for bem feito, para mim é o que tem maior potencial, por isso que a gente fala, desculpa, propaganda, que a gente fala que a gente está, que é people driving performance, ou seja, são as pessoas que vão impulsionar a performance. Então são as próprias pessoas que vão trazer os melhores resultados para a empresa. Muito bom. Para a gente caminhar para o nosso final, eu queria trazer um passo a passo mais direto para quem está nos assistindo e ainda não tem ou quer revisitar o projeto de gestão de performance, né? Que não é só de performance, então é da gestão como um todo, não é um trabalho pontual. Queria que você recomendasse para a gente aí alguns passos, uma direção. Vamos lá, vou tentar ser bem prático aqui, porque o como é isso, né, gente? Vamos lá. Só um aviso antes, né? Não tem receita pronta. Isso, como eu já falei aqui, depende muito de cultura, modelo, um tanto de coisa. Mas acho que tem alguns passos que podem facilitar. Então, vamos lá. Primeira coisa, eu acho que a gente tem que começar do planejamento estratégico. Então, aquilo que eu falei que não tem como eu fazer um processo de gestão de performance, eu tô, né, de estar monitorando a performance, de estar fazendo nada relacionado à performance, se eu sei onde eu quero chegar. O que você falou do ponto A para o ponto B, então a gente precisa saber o que é o ponto B. Então, a alta direção define ali a sua estratégia, onde quer chegar e cria o planejamento estratégico. Então você tem a definição dos objetivos e as principais metas da organização. E também, querendo ou não, atrelado a isso, a gente pode pensar que você tem quais são as competências que a gente não, né, no caso dessa alta liderança, quer com o RH, que seja essas competências podem estar alinhadas à cultura, ou aos valores, ou até por área. Falar, não, as competências que eu quero para o time de expedição são essas. As competências que eu quero para o time de marketing é esse, e por aí vai. Então, vai se definir quais são, onde quer chegar do ponto A ao B, tanto com relação às competências quanto com relação às metas. E aí a gente tem um processo que é muito importante depois, que é o alinhamento, que beleza, tem os planos estratégicos, definidos os objetivos, isso precisa ser alinhado com, seja diretores, gerentes, aí depende muito da hierarquia, mas precisa ser compartilhado. E quanto mais compartilhado e menos top-down, você vai ter o mais legal, que é a coisa que a pessoa fala, né? A cocriação, são várias pessoas criando e dando ideias, dando sugestões, e podem surgir muitas ideias. Eu acredito muito nesse modelo, que sim, querendo ou não, precisa se vir ali de cima uma questão de quais são os principais indicadores que eles querem, a organização como um todo, mas depois essa quebra ali das áreas precisa ser feita com os colaboradores. Eu pratico meu time todo, até o estagiário. Então, os estagiários do meu time têm só seu painel de metas, tem avaliação de competências e eles participam, falam, olha, eu proponho esse, o que você acha? E aí ele vai trazer o ponto de vista. Eu acho também que seria legal isso e isso. Então, esse alinhamento é importante para que as pessoas conheçam. E aí a gente vai para o passo que é o desdobramento das metas, que é fechar esse pacote com as pessoas, olha, então alinhamos aqui a alta gestão, os diretores, os gerentes, o time ali, com todo mundo. Aí cada empresa varia, tem gente que vai até a parte mais operacional possível, tem gente que não,
Mas seja até a área que você definiu, você faz todos os dobramentos de metas e esse dobramento está ali sendo combinado com toda a equipe. E junto você também já define como que você vai medir isso na questão do ciclo, que é o que a gente falou, que é esse ciclo para avaliação de metas vai ser trimestral, um modelo mais tipo OKR, ou vai ser trimestral, perdão, vai ser semestral ou anual. Ou como a gente falou do artigo aqui, vamos misturar, vamos colocar trimestral e talvez semestral e talvez anual, vai de cada necessidade dos departamentos ou de qual indicador que você quer trabalhar. Definido isso também, você faz também para as competências. De novo, pode ser anual, pode ser semestral. O que eu mais vejo no mercado ultimamente são avaliações de competências semestrais. Estamos com isso combinado, está tudo fechadinho ali, com todo mundo, aí a gente começa a rodar o processo, que é, a pessoa sabe ali aí o ideal, o cenário ideal. Isso é difícil de acontecer, porque depende muito do tamanho da empresa, que esteja rodando ali já no começo do ano, todo mundo sabendo o que a gente falou. Ponto A e onde eu quero chegar com o ponto B. Se tiver esse direcionamento, você tem, então, um processo que você aprova com todo mundo. Isso é muito importante, porque às vezes passa batido. E eu acho que é como se fosse a pessoa assinando ali, porque esse conjunto que você está aprovando de metas e competências para fazer gestão de performance, ela pode estar linkada com várias coisas, né? Ela pode fazer parte da avaliação numa matriz Nine Box, que vão verificar quem são as pessoas que performam melhor ou não. E pode estar também num processo você pensar da questão da trilha de carreira. Então, lá na Mereu a gente aplica isso. Quando a trilha de carreira está desenhada, e uma das coisas que são avaliadas também é como é que está a performance da pessoa. De novo, olhando metas e olhando as competências. Então, tudo precisa estar muito bem amarrado. E aquilo que a gente falou no final, que é o acompanhamento. Aí, cada empresa cria o seu modelo, mas como a gente falou, talvez o melhor modelo, quando a gente vê assim aplicado, que funciona bastante, é você ter o acompanhamento mensal, onde você tem reuniões uma vez no mês, junta-se ali o líder com o time dele ali, as pessoas que estão trabalhando junto com ele. Por exemplo, se, de novo, é um time de expedição, pode ser que seja um gerente ou coordenador, ele junta com as pessoas que trabalham no time dele ali e confere como é que estão os resultados. Olha, gente, a gente caminhou nisso aqui, tudo isso aqui a gente conseguiu entregar, isso aqui a gente não conseguiu entregar. Porque a partir daí, ele vai fazer o último passo, que não é um passo, mas é importante que não estou alcançando esses resultados, eu preciso criar um plano de ação. E quando você faz uma avaliação de competências, se a pessoa não tem algumas competências, eu preciso criar um plano de desenvolvimento. E quando chegar no final do ano, você faz essa avaliação e vai ter todo o processo de novo de conferir os resultados e a alta direção criar, então, esses novos objetivos, criar esse novo planejamento estratégico para definir o próximo ano, onde que a gente precisa chegar, o ponto A para o ponto B. Muito bom, passo a passo muito bem elaborado. Só se anotar tudo aí, tá? Ponto 1, 2, 3, 4 e pensar em cada uma Parece dessas fácil, coisas. né? Parece fácil. Só isso, anotar e mão na massa. Mas não é bem por aí, né? Antes de eu fazer o resuminho aqui do que a gente falou até aqui, de pontos que eu acho que são importantes a gente destacar para você anotar e colocar realmente em prática para a gente consolidar o conhecimento, quero te convidar a se inscrever no nosso canal, a comentar, a curtir, a compartilhar. Se você está aqui até agora é porque com certeza viu relevância nesse conteúdo, está aprendendo aqui com a gente. Então, essa é a sua forma de contribuir aqui para o nosso canal e para maior distribuição. Aquele papinho clichê, né, Samuel? Todo mundo sabe, quanto mais você curte, inscrição, comentário, mais a plataforma ela vai distribuir, mais gente vai ver o conteúdo. Então, a sua forma de retribuir esse conteúdo que a gente distribui gratuitamente aqui seria incrível. Lembrando também que eu estou em todas as outras redes sociais distribuindo conteúdo sobre RH diariamente. Então, meu Instagram, @JessicaMartins, _RH_, LinkedIn também, Jéssica Martins. A gente tem uma comunidade muito legal, a gente já tem mais de 600 pessoas lá dentro. Eu estou lá. Onde a gente compartilha muito bem. Compartilha várias coisas também exclusivas na comunidade, o link está aqui na descrição. E eu gostaria de fazer um resuminho rápido sobre o que a gente falou aqui. Vamos deixar alguns links também de estudos, links que foram citados aqui na descrição e já jogo para você para a gente fazer aqui o nosso fechamento. São 3 coisas importantes que eu acho que vale muito a pena a gente reforçar do papo aqui até agora. O primeiro deles é quando a gente deixa de falar sobre avaliação de desempenho, avaliação de performance, para falar sobre gestão, tá? Que é o que casa com a outra segunda coisa que eu coloquei aqui, que gestão de performance começa no dia 1 daquela pessoa, né? Então, você tá o tempo inteiro
encontrando mecanismos para manter aquela pessoa performando. E às vezes isso pode parecer, me veio na cabeça aqui agora, que é a coisa, nossa, quer sugar a produtividade máxima da pessoa, mas não é isso, né? É o contrário. É o contrário. Eu estou te acompanhando para garantir que você possa entregar o seu melhor resultado. Do melhor jeito possível, né? Da melhor né? maneira possível, do jeito mais legal possível. Por quê? Porque isso faz parte da sua carreira, faz parte do aprendizado. Todas as coisas se conectam. E é aquela coisa que a gente fala, né? Se você se conecta com os objetivos da empresa, ao propósito da empresa, tudo faz muito sentido e se conecta. Acho que todo mundo quer produzir, né? Todo mundo quer ser útil, todo mundo quer estar no lugar, né, pelo qual escolheu e realmente entregar o seu melhor, né? Ninguém quer se sentir coadjuvante de nada. Então, é bem importante a gente entender que gestão, então, de performance começa no dia 1. Então, ele vai desde lá o alinhamento que você fez antes do onboarding, na hora do onboarding, na hora que a liderança dá o contexto ali na área e todo o restante da jornada, que aí já é um outro papo de um outro podcast aqui. Então, isso é importante dizer. E um outro ponto que eu queria falar que é muito importante também é que performance, ele tem variados componentes, que é um ponto que você trouxe muito importante também. Então, a comunicação, a transparência, o alinhamento, o contexto, a expectativa, é o passo 1. Se não tem esse alinhamento ali com o planejamento estratégico, vai todo mundo andar sem direção. É a pior coisa que tem. Você tem que andar sem saber, mas você pegar um carro ou um ônibus, ou qualquer, vai dar uma caminhada, você fala assim, onde você vai? Não sei. Tem até uma frase, acho que tem, né? Tô Quem indo. não sabe vai... Alice, né? Então Alice. Não sabe para onde que vai. Não é assim. Então a gente precisa conhecer um pouco qual que é o seu ponto B, que tem a ver com a expectativa do que a liderança, o que a empresa precisa que você entregue para que todo mundo alcance o resultado. E aí, como eu falei, isso pode estar conectado com trilha de carreira, pode estar conectado com a remuneração variável, pode estar conectado com N coisas. E para cada pessoa está conectado num combo diferente, né? Então é bem importante a gente entender isso também, né? Que as motivações de performance, elas são diferentes para todo mundo. Então a gente tem que capacitar a liderança para que ela dê conta de identificar e escolher as melhores ferramentas. E eu volto lá atrás, uma analogia que eu gosto de fazer bastante, que é a do garçom, né? Então, a gente não pode ser como um garçom no restaurante. Como é que é o garçom no restaurante? Ele pega, você senta para ser atendido, ele tira o cardápio debaixo do braço e te dá para você escolher. Isso aí é tudo que eu tenho, pode ficar à vontade para escolher. A gente não pode ser essa pessoa, a gente tem que entender que a gente tem uma série de produtos para oferecer e de forma consultiva ajudar o nosso cliente a sanar a fome dele com o prato que ele tem de expectativa, com o prato que ele precisa para aquela alimentação. É um pouco do que o nutricionista faz com a gente, né? Se a gente for pegar também essa analogia. Bom exemplo. Então, a gente precisa fazer com que a liderança também ocupe esse papel. Então, que ele pegue todas as ferramentas do RH, todos os produtos que o RH tem e vá aplicá-las para cada pessoa de um jeito diferente, né? Então, isso também é garantir performance. Entender que cada pessoa, ela é única. Sim. Certo? É isso aí. Muito bom. Vou pedir para você deixar a sua mensagem final para quem está nos ouvindo. Como é que as pessoas continuam se conectando com você e aprendendo com você e com a Mereu. E sei que você vai proporcionar pra gente aqui umas coisinhas interessantes sobre um evento que vai acontecer em São Paulo. Conta essa história pra gente. Então, vamos lá. Primeiro... novamente agradecendo aqui, porque a gente já teve alguns projetos que a gente tocou em parceria aí, e ano passado, quem não assistiu, a Jéssica foi a host do nosso evento, People Performance, a primeira edição que aconteceu em 2021, ele foi totalmente online. E a gente está aqui anunciando, a gente acabou de abrir as vagas, a segunda edição do People Performance. Tem uma diferença, esse ano ele vai ser híbrido, então ele vai acontecer online, e vai acontecer também presencial em São Paulo. E a Jéssica, de novo, vai ser a nossa host lá novamente. E aí, faço um convite para todo mundo se inscrever, mereu.com/peopleperformance. Estamos deixando também aqui o linkzinho na descrição. Agora, vamos fazer o que você pediu aí? Vamos. Parceria é isso. Então é o seguinte, a gente tem a lista lá para o presencial, porque o espaço onde a gente está tocando evento, realmente tem vagas limitadas. Então, o dia que está saindo o vídeo aqui, o podcast, talvez já aconteceu algumas vagas presenciais e talvez pode ter preenchido. Mas você vai reservar as 10 pra gente. Agora vamos fazer. Agora a Jéssica vai dizer como. Vocês têm que mandar, de alguma forma, vocês vão acender o sinal de fumaça, falar, Jéssica, tô aqui, eu quero uma vaga presencial em São Paulo. E aí a Jéssica manda isso pra gente e a gente vai confirmar. E você pode falar como, mas nós vamos disponibilizar 10 vagas para vocês se inscreverem no evento presencial
aqui para poder acompanhar a Jéssica de novo, trazendo mais conteúdo. E aí, gente, o que é legal? A questão de gestão de performance, você falou, envolve tudo. Então, lá a gente vai trazer... Ano passado, a gente tratou muito da jornada do colaborador e tudo que envolve. A gente falou de engajamento, falou de pesquisa, a gente falou de muita coisa conectada ali. Esse ano a gente tentou trazer também alguns conteúdos que a gente não trouxe de uma forma muito complementar. A gente também vai discutir diversidade, liderança, People Analytics e finalizando tudo com a jornada do colaborador e tudo isso amarrando com performance. Então, se vocês têm interesse no assunto de gestão de performance, acho que vai ser um evento bem legal. A gente trouxe pessoas que... Isso que eu ia falar, tem gente muito foda, muita gente boa. Então, spoiler então já, né? O pessoal vai acessar aqui. Tem gente da IBM, tem gente da Unilever, tem gente da Mereu também, tem a Jéssica, como eu falei. Tem gente da Companhia de Talentos. Não vou falar o nome aqui para não esquecer nenhum todinho e também não gastar o tempo, mas acessem lá, mereu.com/peopleperformance, que é para quem quiser fazer inscrição online, porque eu acredito que as presenciais já acabaram lá. Mas, aí passa você, Jéssica, como é que o pessoal vai te achar, entendeu? Aí você fala isso, eu me despeço. Boa, beleza? Fechado. Ó, o evento ele é gratuito, então recapitulando, quem quiser se inscrever online para assistir, tranquilo, vai ter a vaguinha lá garantida, mas o presencial não. Serão X vagas lá, que é de acordo com a capacidade do espaço, mas 10 vagas são para as pessoas que estão assistindo a este episódio especificamente. Então, se você quiser assistir, só você ir lá no meu Instagram, @JessicaMartins, _RH_, me manda um direct dizendo, eu assisti ao episódio e eu quero a minha vaga. As 10 primeiras pessoas que mandarem um direct para mim vão ganhar a vaga para assistir esse evento presencial. Gente, a gente tá no momento de retornar pro presencial, pros eventos presenciais. Eu tô ansiosíssima pra esse evento, você não tem noção. Eu também. Porque, assim, o presencial, a conexão, diferente. O networking, é tudo muito diferente. Então, com certeza, é uma grande oportunidade. É um evento gratuito, por não ser pago, principalmente. Então, vai esgotar com certeza muito rápido. Talvez você que não vai ser uma dessas 10 primeiras pessoas, talvez não consiga estar lá com a gente no presencial, mas as minhas 10 vagas estão garantidas. Mas manda, porque pode ser que preencha as 10, por algum motivo, se alguém avisar que não vai poder comparecer, acontece. Dá pra ficar aí a gente, de repente, põe na lista de espera e avisa também. Boa. Bom, faço convite para todo mundo, primeiro da empresa, @Mereu Brasil, no Instagram, se procurar Mereu Brasil também no LinkedIn, que são os principais canais que a gente coloca nossos conteúdos. Tem o mereu.com, que é o nosso site, /blog, onde você tem muito conteúdo. Tem até um conteúdo que a Jéssica vai colocar no comentário, que é bem legal, falando sobre gestão de performance. O meu @, Samuel Guimarães, no Instagram e no Twitter. Fiquem à vontade para seguir, mas principalmente os canais da empresa, que tem muito conteúdo para esse público aqui que trabalha a gestão de pessoas. Muito bom. Reforço o meu convite também para que vocês nos sigam em todas as redes sociais, se inscrevam aqui no canal, aproveitem bastante todos os conteúdos que a gente compartilha aqui com muita frequência. Novamente, Samuel, obrigada, Mereu, obrigada, né, parceiros de sempre aí. E até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.